Bom dia, bom dia, bom dia! Trazer pra mais pertinho, gente. Que estar perto de pessoas que querem o nosso bem é algo incrível. Tava lendo antes de entrar. Então, a gente tá fazendo as parábolas e falar provérbios, gente. Toda vez que eu vou falar parábola, bom dia, maravilhoso. Todo dia que eu vou falar parábola aqui, eu falo provérbios. Porque é um sinal pra gente ler provérbios, que por sinal hoje eu não li, vou ler depois. Te recomendo ler o seu também. Mas eu tava estudando a parábola que nós vamos ler hoje, antes de entrar. E fico meio reflexiva. Eu lembro quando eu era criança, que eu ia pra missa com os meus pais e eu ia pra... Bom dia, minha linda. Que eu ia pra missa das crianças, sabe? E as catequistas lá falavam dessa parábola e pra mim não fazia sentido. Adivinha qual parábola a gente vai ler hoje? A gente vai ler a parábola da ovelha perdida. E pra mim não fazia sentido. Como que eu vou deixar 99 ovelhas pra ir em busca de uma? Proporcionalmente o crime não compensa. Como que eu vou me arriscar a algo? E isso me causava uma... Eu não concordo com isso, não concordo com isso. Bom, mas bora entender. Então a gente vai ler Lucas 15:1. Aproximavam-se de Jesus os publicanos e os pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas murmuravam: este homem recebe e come com pessoas de má vida. Porque, vamos lá, né? A vida de Jesus. Inclusive, os próprios apóstolos não eram as pessoas mais capacitadas, de índole nossa. Não, eram muitos... Tinha assassinos, ladrões... homem que adulterava, e Jesus andava com ele. Com eles, né? E o que Jesus falou? Então lhes propôs a seguinte parábola: quem de vós, que tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? E depois de encontrá-la, a põe nos ombros, cheio de júbilo. E voltando para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: regozijai-vos comigo, achei a minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um só pecador que fizer penitência, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Gente, meu emotivo hoje. Maravilhoso do meu coração. Muitas vezes, quando eu era nova, né? Eu me achava a melhor criatura do mundo. Boazinha. E esse comportamento, eu sou boazinha, eu não sei falar não, nossa, me dedico tanto para os outros. E só dá caca. Na verdade, é porque você é extremamente egoísta. E eu não percebia, eu não via isso. Então eu já falo, quem é assim, repare no seu comportamento, repare no que te move. Só que a princípio, quem tinha esse mesmo comportamento que eu tinha, quem tem esse comportamento, não consegue enxergar isso. Nossa, sou tão boazinha, olha aqui. Aí eu vejo, dou uma respirada, falo, já vi essa novela, já sei como funciona, e a pessoa não enxerga. O problema é o outro, a culpa é dos outros. Então, depois que você vai estudando e vai entendendo, eu sempre falo, perceba que você é o observador dos seus pensamentos. E você olha aquilo ali, aí você vai trazendo constância. Aí uma bela hora a ficha cai, você fala, putz. Alguns chegam e falam pra mim isso. Nossa, Rafa, mas eu vi que eu penso muita coisa ruim.
Aí os comportamentos inadequados que você tem, que você às vezes acostumou tanto com aquilo, às vezes convive com pessoas que fazem tanto isso, que passou a ser normal e você passa a nem enxergar como algo errado. Porque todo mundo faz, é comum, então eu já adianto. Toda vez que eu vou atender alguém, a pessoa, que eu fazia isso também, então me marcou. Ai, porque a gente é assim, porque é tão difícil pra gente. Ai, porque todo mundo... Alguém vai me contar alguma coisa que tá fazendo. Ai, porque a gente faz. Aí eu já falo, a gente quem? Eu faço? Ai, não eu. Por quê? E perceba que as pessoas fazem isso. E que talvez você também faça isso. Ai, a gente faz. Ai, é tão difícil a gente perder peso. Ai, é tão difícil a gente não sei o que lá. Ai, a sociedade é assim. Tira do coletivo. Traz pra individualidade. Esquece que alguém tá fazendo ou deixando de fazer. É eu estou fazendo. Eu fazia. Pra mim é assim. Porque, ai, Rafa, mas é tão desafiador, né? É justamente por isso. Quando você tem um comportamento inadequado, uma crença inadequada, que o inadequado é o quê? É algo que está te distanciando da plenitude, do relacionamento incrível, da saúde, do corpo, da prosperidade, do estudo, do que for. De dedicar tempo pro teu filho, pros teus filhos. Ai, não tem tempo, ai, é tão difícil, ai, não sei o que lá. Tira do coletivo. Porque quando você traz a responsabilidade pra você, é eu faço assim, eu fazia assim, eu penso assim, eu pensava assim, eu não sei o que lá. Você toma pra si a responsabilidade. Então você para de colocar no senso comum. E quando você põe no senso comum, tá tudo bem ser assim, porque você e todo mundo é assim. Então é normal. E você não vai pra um comportamento pra transformar aquilo. Então, não é a gente, tira o agente, esquece o agente da tua vida. É eu. Eu faço assim, eu penso assim, eu fazia assim, eu penso assim. E aí sim, isso vai te doer mais, você vai se tornar mais responsável, só que foge da culpa, é da responsabilidade, porque a culpa paralisa, a culpa... Não, a responsabilidade, tá, fiz isso, fazia isso, aí você é o agente transformador. É só você que pode fazer diferente. Então, eu via essa parábola de criança e falo, gente, mas não faz sentido. Mas você já viu, quem precisa de médico? É quem tá com saúde? É quem tá tudo certinho? Jesus não veio pra precisar salvar pessoas que já estavam salvas, que já tá tudo bem. Veio justamente para quem tem dificuldades, para quem tá com problemas, para quem está doente, ele ser a cura, ele mostrar o caminho. Porque quando a gente fala das ovelhas mesmo, então as ovelhas costumam andar juntinhas. E se uma ovelha fica para trás, se desgarria, assim conjuga o verbo, gente? Acho que sim. É porque ela tá doente ou ela tá machucada. E perceba que às vezes o que te move a fazer alguma coisa, ter um comportamento inadequado, é a dor. Ai, eu fui tão legal, não sei das quantas, meu namorado, meu marido, não sei o que lá, fez isso comigo. Ai, não existe, ai, você fica magoada, você tá com dor, você acredita que não existe pessoa boa, que o mundo é injusto. Aí você vai pro caminho que talvez você acreditava que era mais fácil. Que seria o quê? O adultério, a traição. O que te leva ao pecado, o que te leva ao comportamento inadequado é a dor. É você enxergar a realidade de uma forma errônea. Você faz... Ai, teve uma... Mas assim, isso começa lá atrás. Quando eu comecei a estudar desenvolvimento humano, e tinha uma frase que eu aprendi com o Paulo Vieira, que eu fiz muitos treinamentos com ele, e ele falava assim, somos vítimas de outras vítimas. Então, na minha cabeça, porque é culpa da minha mãe, é culpa do meu pai, então eu fui daqui, vim pra cima, aí depois a sabedoria, estudo, consciência, aí você vai... Porque não é história, se é vítima de outras vítimas, eu vou culpar meu pai e minha mãe. Mas eles também são.
Gente, quem os seus pais, os seus avós, os seus bisavós tiveram a oportunidade de estar aqui, por exemplo? De estar escutando alguém, tem essa facilidade de estar aqui. Ou foram para fazer psicoterapia, foram fazer mentoria, foram expandir a consciência, entender de que aquela forma de criar filhos, de ter relacionamento. Quem deles teve a oportunidade? Eu acredito que nós sejamos a primeira geração que tem esse acesso com tanta facilidade. De conseguir buscar conhecimento, de refletir, de alguém falar assim, se questione, tá certo isso? Porque antes de você buscar conhecimento, antes de você ter algum mentor, antes de você ir para buscar terapias, como você era antes? Você tinha essa consciência? Eu não tinha. Eu era quem? A coitada, porque, nossa, eu sou tão boazinha e fizeram isso comigo, sem perceber que o meu comportamento também era super inadequado. De que eu justificando porque fizeram comigo, eu não tinha nem... Era um ser praticamente vegetativo. Porque se eu só respondo a estímulos, porque fizeram comigo, então eu não sou simpática, eu sou grosseirinha, porque, nossa, que fizeram. Então não, é tomar consciência do que já te aconteceu, das coisas que acontecem, dos teus sentimentos, sim. Mas para quê? Para que você pare de justificar também comportamentos inadequados, embasados no quê? Na dor que você sentiu, que talvez você sinta, porque fizeram com você. Então parar de ser algo que o outro manipula a sua vida, como se fosse um bonequinho. Não sou simpática com você? Então tá bom, então eu vou fazer você ser não simpático com o outro. Percebe que é uma repetição ali, às vezes, de padrão? E às vezes por mais que... Rafa, meu pai era alcoólatra, então não suporto bebida. Não estou dizendo que beber é certo, tá? Mas todo comportamento, toda atitude, todo pensamento que ele é embasado em um julgamento, ele de alguma forma ele vai trazer dor. Porque o comportamento, não quer beber, porque não me faz bem, porque eu acredito que não é saudável. Mas percebe que as pessoas que eles vão falar, eu não bebo nada. Mas por quê? Porque meu pai bebia e eu não... Então, esse comportamento, ele é embasado em um julgamento, sim. Então, vai te trazer dor? Vai trazer problemas para a vida. Então, todo esse processo, assim, todos somos pecadores. Todos. Mas o detalhe é a gente aprender com os nossos erros e parar de repeti-los. A gente pode errar em coisas diferentes, mas quando a gente vai expandindo nossa consciência e vai parando de ser simplesmente um ser responsivo, que é o quê? Eu tive um estímulo, alguém foi grosseiro comigo, alguém não sei o que lá, e eu vou lá e dou da mesma moeda. E não é. E o que a Bíblia nos fala, Jesus nos fala? Pra gente ser amoroso, pra gente ser justo. Ser amoroso, ser justo não significa ser permissivo, não significa tolerar. Mas é o quê? É resolver o problema, é falar da forma adequada. Parar de justificar o que o outro fez, o que a tua visão errônea de mundo. Já comentei em outra live, não lembro em qual, de uma pessoa que eu atendo, que ele diz que ele tinha que trair, porque na verdade isso faz ele se sentir mais homem. E se ele precisa de algo para fazer ele se sentir, é porque ele não se sente. Então o comportamento dele dentro da casa dele era de um homem. A energia masculina dele de protetor, de ser um porto seguro, de trazer essa estabilidade para o lar, ele estava exercendo. Então por que ele não se sentia? Uma criança lá de trás. Ele viu como era a dinâmica do relacionamento dos pais dele,
Por mais que os pais não tivessem, não tivesse ouvido traição ali, que eu não sei se houve ou não, mas era o quê? Aquele homem grosseiro, que eu não sei das quantas, mas que, nossa, a lembrança boa era dele com o pai dele. Então, ele repete um padrão. Ele fala que o pai dele era grosseiro, que o pai dele não sei o que lá, mas que, nossa, que o pai dele vinha e resolvia, que o pai dele... Mas que aqui, o comportamento do pai que fazia ele... Então, é se questionar. Aceitar a vida como nos foi apresentada. Toda vez que a gente quer mudar pai e mãe, é um tiro no pé. Principalmente, né? Mas eu não consigo mudar o outro. E toda vez que eu não aceito algo, aquilo me causa dor, porque eu fico naquela... Por mais que você não traga pra consciência, você fica naquele desejo constante de querer que fosse diferente. Aí fizeram isso comigo, eu não tô naquela coisa. E eu sou o quê? A coitada. Porque, nossa, sou tão boazinha e fizeram isso comigo. E assim como tu pensas, tu és. Você é a coitada, que não valorizada, porque você se dedica e ninguém vê isso. E a quem mais tem, mais lhe será dado. O que você, nesse reverberando desse sentimento, essa forma de pensar toda, vai atrair pra você? Mais circunstâncias que vão te fazer se sentir inadequada, não valorizada, que você faz. Só que o que acontece? Porque a forma que a gente pensa, que a gente sente, porque a gente recebe um estímulo. Aconteceu alguma coisa, alguém não foi tão simpático com você, ou você tá paquerando ali, a pessoa te mandou uma mensagem. A interpretação do que acontece é a sua crença. É como você enxerga. E isso te move a ter um determinado comportamento, a mandar um negócio aparentemente besta, um tipo de mensagem para o outro. Às vezes o outro está sendo leve, descontraído, mas você nem Você está achando o quê? Que a pessoa está querendo abusar de você, que a pessoa não está te valorizando, que a pessoa... Então perceba que, por exemplo, em mensagens, você está falando de paquera já, gente, o negócio foi pro outro lado. Você recebe uma mensagem. Como vai ser o desenrolar dessa conversa? Você pode mandar uma mensagem agressiva, uma mensagem simpática, ignorar o outro. Percebe que a forma que você interpreta a realidade, que você sente, porque tudo nos gera um sentimento. Você pode achar que não, mas presta atenção. Todo o estímulo que você recebe, as coisas, a forma que a pessoa conversa, a forma que a pessoa te dá bom dia, vai te fazer se sentir acolhido ou não. Vai achar que essa pessoa tá te ignorando ou não. É só pôr pra consciência. Então falo, bora meditar, bora perceber que você é o observador dos seus pensamentos. Porque não é que você não recebe os estímulos, você recebe a todo instante. Só que a diferença é que às vezes você está desconectado, e conectar, gente, com nós mesmos é um treino. Todos os dias, todo instante. Então fui pro banho. Aí eu aproveito o banho pra orar, pra estar em estado de presença. Isso é o quê? Você passar a sentir até a água tocando nos cabelos, no corpo, porque isso te ajuda no processo de estado de presença, de vigiar, de perceber os teus pensamentos. E a hora que eu vejo, muitas vezes, às vezes no meio de uma oração e conversando com Deus e pedindo orientação, às vezes eu vejo eu tô pensando em outra coisa. Porque não é o que eu tô falando, eu tô ali sentindo água, eu tô pensando, eu tô orando. Isso é comum. Quantas vezes você também faz isso? Então, mas é treino. Então, por isso que até quando eu já fiz curso de mindfulness, que é um tipo de meditação, que é atenção plena, né? O correto é o quê? Você percebeu que o pensamento foi para outro lugar. Então, por exemplo, eu estava orando, pedindo orientação. Quando eu vi, eu estava pensando no que eu tinha que fazer hoje. Aí você faz o quê? Gentilmente traz a sua atenção. Fiz o quê? Voltei pra minha oração. E por que o gentilmente? Porque sempre no curso eles batiam nessa tecla. Gentilmente. Porque a princípio, gente, qual é o primeiro instinto? Putz, mas dá pra ficar mais burra, mas é não sei o que lá. A comunicação interna. Porque quando eu percebi isso, que foi no meu início do meu processo de desenvolvimento, quem era a Rafa ainda?
A Rafa era a coitada. A Rafa era a guria, a menina abandonada. E inconscientemente, como essa criança, porque o emocional é de uma criança lá atrás, se enxerga como alguém valorosa, linda, incrível, capaz, competente, que merece tudo de bom nessa vida? Não. Essa criança se enxerga como? Como uma pessoa ruim. Porque se fosse boa o suficiente, o meu pai tinha feito isso. Se eu fosse boa o suficiente, ele ia querer estar comigo. Se fosse boa o suficiente, eu ia receber amor da minha mãe. Se fosse boa o suficiente, eu ia receber a validação, que eu não recebi. Só que aí vamos lá, algo que foi... a gente pode até começar com esse livro. Que é algo que foi muito transformador. Na verdade, são várias coisas. Por isso que eu falo, busque conhecimento sempre, 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 sempre. Porque a gente tem cada coisa que a gente escuta, a gente vai virando uma chavinha. E a gente tem muitas chaves a serem viradas. Às vezes tem coisa que eu consegui tomar consciência logo de cara, tem coisa que demorou muitos anos para isso acontecer. E é conforme o nosso corpo, a gente vai se permitindo. Porque tem coisas que doem tanto e que tem uma trilha neural tão arraigada, então você acredita tanto naquilo, aquilo faz tão parte de você, que é mais desafiador você soltar, desapegar desses sentimentos. Porque é diferente a gente saber racionalmente e emocionalmente. É diferente eu saber que eu tenho que perdoar do que falar assim, ok, tá tudo bem. Eu amo, aceito, acolho. Eu demorei muitos anos para fazer isso com algumas coisas. E ainda tem coisas que eu ainda não tenho nem consciência que estão presentes em mim. E que precisam ser curadas também. E a gente tem esse processo a vida inteira. De cura, de entendimento, de olhar as coisas com um outro olhar. De trazer a responsabilidade para si. Porque no começo... é fácil falar assim, eu sou responsável por isso. Só que no fundo, você tá começando essa caminhada. Você acredita, mas te incomoda. Então, vira e mexe, é o vitimismo. Nossa, estão fazendo isso. Nossa, fulano fez aquilo, fez aquilo. Aí falo, epa, calma aí, bora lá. Então, o início desse processo de autoconhecimento, de olhar para si, ver o quanto... nós também erramos e parar de embasar, justificar as nossas falhas pelo comportamento do outro, no começo é muito mais desafiador, tá? Mas, conforme a gente vai fazendo, ele vai ficando mais fácil o processo. Então é mais leve. Quando a gente toma consciência, o nosso processo de transformação é mais fácil. Mas a gente tem algo para transformar sempre. Então eu te convido a isso, olhe com carinho para as circunstâncias. Olhe qual o comportamento inadequado. Para de justificar o comportamento inadequado embasado no que te fizeram. Ai, Rafa, mas eu tô saindo com uma pessoa casada porque, nossa, gosto tanto dele, é tão bom, mas... Ai, Rafa, eu tô saindo com fulano, ai, eu tô não sei o que lá, ai, ou eu tô pensando mal do vizinho, porque o vizinho é tão... Gente, cure a si. Perceba o que te faz bem e o que não faz. Perceba o que é justo com o outro. Ai, Rafa, mas gosto tanto dele, vai largar e vai ficar comigo. Você realmente acha que vai dar certo isso? Que você vai ser feliz fazendo isso? Você acha realmente que vai fortalecer o seu casamento, a sua relação, você sair com uma outra pessoa, justificando que a minha mulher não me valoriza, eu não tenho sexo em casa? Falar nisso, a gente tem live sobre sexualidade hoje, tá? Hoje à noite. Gente, a mulher, de maneira geral, ela foi muito mais podada sexualmente que o homem. Só que nós todos temos que buscar o nosso autoconhecimento e nos desenvolver como pessoa, como um todo. Aprender a entender o que nos move, qual o sentimento que vem por trás, qual é a crença. E aprender a dialogar, a conversar, a buscar sempre a solução das coisas. E quando a gente fala da sexualidade, não é só as mulheres, muitas vezes os homens mesmo não têm essa abertura. Eu escuto às vezes cada coisa que o homem ele pode trair, ele quer sexo fora, porque ele vê sexo como uma putaria, mas é coisa de homem. E que a mulher não pode pôr uma lingerie ali. E quantas
Se ele tem essa visão, isso fortalece também, às vezes, a crença da mulher. De que é algo errado, que é pecaminoso. Por que não pode ser dito? Porque é pecado. Então, não tem como. Por mais que inconscientemente, às vezes, a mulher ela quer ter prazer, ela se retrai. Por mais que ela queira, às vezes tem dor. Quantas mulheres têm vaginismo? Que é o quê? Não conseguem ser penetradas e vai machucar, vai trazer dor. Por mais que queira racionalmente. Mas qual é a lembrança da sexualidade lá atrás? Às vezes viu a mãe se queixando, não gostando. Então já trava, porque acredita que aquilo traz dor, que aquilo é errado, que aquilo não é bom. Mas cada um tem que buscar a sua evolução. O seu desenvolvimento. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô sentindo isso? Se questionar. Quando eu falo de sexo, o que vem na minha cabeça? É algo bom, é algo prazeroso, que eu gosto, é amorosidade, é putaria, não tem valor nenhum, porque faz com qualquer um, é só prazer. Quais são as crenças que vêm quando fala da sexualidade? A maior parte das pessoas tem uma sexualidade inadequada. Não lembro quando foi, acho que fez umas semanas atrás, eu abri uma caixinha de pergunta para entender do perfil dos seguidores. Quem tinha um relacionamento e era incrível, quem tinha um relacionamento bom, quem tava solteiro, quem achava que era uma bosta, o relacionamento queria largar. Não lembro exatamente quais as opções que eu tinha colocado. Mas assim, metade das pessoas estão solteiras e em busca. Então é ótimo, estão no lugar certo. Por quê? Se torne a pessoa. Se a gente já... Às vezes a gente vem com tantas crenças erradas, com tantos pensamentos, tantas energias erradas, que a gente atrai os iguais. Pode achar que é o diferente, mas é o complementar em que sentido? Você tem uma crença de não valorização, de vitimismo, às vezes acredita que relacionamento não é bom. Quantas mulheres encontram? E homens também. Não, porque não caso mais não. Não, porque Deus o livre, tem que namorar, só cada um na sua casa, ver ali, dar umazinha. Gente, então é o que foi. Assim como tu pensas, tu és. Então já entenda os teus bloqueios, o que eram os teus bloqueios. Por que te faz pensar isso? Ressignifica, perdoa, se transforma para atrair já uma pessoa na mesma vibração. Porque aí você faz um processo seletivo, é mais fácil. Quando você pega ali a pessoa com a crença errada também e você tá nesse caminho que é se transformar, o outro não necessariamente ele vai querer trilhar essa mesma busca de autoconhecimento que você. E sempre um relacionamento, seja o que for, são vícios complementares. Então você se sente assim, o outro vai fazer que você se sinta assim também. E é inconsciente esse processo. Então, se cure das tuas feridas. Pelo menos as mais, né? Que vem de pai e mãe, gente. Ou da pessoa que te criou, ou as pessoas que te auxiliaram quando criança, às vezes professor, catequista, padre, pastor, avó, avô, pai, mãe. É a pessoa que você teve mais contato. Que às vezes não necessariamente foi pai e mãe. Às vezes a ausência de pai e mãe te traz um sentimento. Que é o quê? Não ser boa o suficiente, ou não sei o que lá. Mas a crença de quem tomou conta? A crença de uma professora, de um professor. Você conviveu muito com ele e você trouxe isso pra você como verdade. Quando a gente é criança, a gente é uma esponjinha. Tudo que acontece, a criança não filtra. E o detalhe é que muitos depois na vida adulta continuam sendo a mesma coisa. A gente tem que aprender a ser filtro e parar de ser esponja. Parar de absorver tudo que nos é apresentado como verdade, como isso, uma ofensa ou não é. Sabe qual é o detalhe, gente? Percebam que isso é treino. Às vezes a pessoa tá mal com a vida, ou te xingou no trânsito, ou não foi simpática com você. Aquilo vai te incomodar. Ou seja, você tá pegando o problema do outro, que o outro não está bem, que não sei o que lá, que vomitou em cima de você alguma coisa, você fez o quê? Pega esse vômito é meu. Nossa, o que eu fiz? Nossa, eu dei motivo pra isso. Nossa, mas será que... Na hora você pode ficar puto da vida. Você às vezes até grosseira ou não tão... Mas você vai embora e fica remoendo aquilo. E aquilo fica te incomodando. Então, para de ser esponja. Seja filtro. Isso convém.
Passa a entender que as pessoas oferecem o que elas estão tendo, como você também oferece o que tem. Se você tá num dia incrível, você tende a ser muito mais simpático, muito mais feliz, muito mais amoroso com o outro. Agora, o dia que você tá cheia de pepino, intolerante, que não tá bem, você é mais responsivo, você é menos simpático. Então, isso tô te dando esse exemplo para você entender que as pessoas simplesmente oferecem o que tem. Então, quando alguém não é simpático com você, quando alguém às vezes até quis te agredir, entenda que isso é problema dele, problema dela. Para de ficar remoendo, seja filtro, entenda. Você pode pensar, falar, fiz alguma coisa, o que eu posso melhorar, o que eu vou fazer para ajudar essa pessoa. Mas sabe, parar de tomar com dor, eu sou isso, eu sou aquilo, o que eu errei? Sabe, parar. Quando você fica, no que eu errei, é porque no fundo, você não acredita no seu comportamento adequado, no seu pensamento adequado. Então, é treino também. Então, aconteceu alguma coisa, você pode ali que você esteja angustiado, fala, ok, tá tudo bem, eu amo amor, o que eu posso melhorar? E solta. Às vezes você tá num lugar, você tá angustiado, o que eu aprendi com o Axis, gente? Porque às vezes as energias, às vezes a angústia que a gente sente, às vezes não é nem nossa. É de ambiente, tudo é energia. Percebe que se você tá de um lado uma pessoa que tá super feliz, alegre, bem astral, por mais que às vezes com alto astral, às vezes você não tá nem tão, às vezes você tá meio neutro, mas sua tendência é o quê? A estar mais feliz, mais alegre. Por quê? Porque a gente troca energia. Do mesmo jeito que se você tá com uma pessoa que você tá reclamando da vida. E às vezes não é uma pessoa, você liga a TV, você tá no jornal, você tá na novela. Assassinato não sei das quantas. Nossa, aconteceu isso. Nossa, a pessoa que assassinou não sei quem. Percebe que o teu corpo vai ficando mais... Então, prestem atenção em ambientes, músicas, pessoas, lugares. Porque os lugares também têm energia. Então, às vezes, eu me percebo, às vezes que dou uma baixada, que às vezes me dá uma angústia, às vezes chega a me dar palpitação. Eu sim, que eu te convido a prestar atenção em você e a perceber também. E a se preservar. Então, que lugar que eu vou estar? Tá me fazendo bem? Eu quero contribuir, mas tá me afetando. Agora eu não tô pra isso. Então, se respeite. Às vezes você tá com uma pessoa até que você gosta da pessoa, uma amiga sua, um amigo seu. Perceba, a pessoa tá ali, você vê que não tá te fazendo bem, dá uma desculpa, aconteceu tal coisa. Nossa, agora eu tenho um horário, tinha esquecido de tal coisa, tem um salão. Nossa, eu preciso fazer tal coisa. Depois a gente se fala, emana amor pra pessoa e vai embora. Isso é se amar. Rafa, mas eu não tenho que amar o outro? Tem. Quando você permite que o outro fique reclamando também, o que essa pessoa está produzindo no organismo dela? Substâncias. Lembra que tudo vai produzir, não é só nem você que produz, o outro também produz. Bioquímicas de bem-estar, de felicidade ou não? De coitadismo, de não sei o que lá. Vai estar produzindo nela também. Então... amiga, amigo, meu amor, querido, nossa, você é incrível, tenho certeza que tudo, mas o que aconteceu de bom, não sei o que lá, tenho que emana amor pra essa pessoa, prosperidade, alegria, paz e vá embora. Porque primeiro é o seu bem-estar, depois é o do outro. Porque ninguém consegue ajudar o outro estando mal, estando com a energia baixa, com as vibrações baixas. Então, às vezes, você longe, nem estando com aquela pessoa, você vai fazer mais bem pra ela. Porque você vai evitar que ela fique reclamando e se intoxicando com o que ela mesma produz. E você vai emanar coisas boas. Porque às vezes você tá do lado dela escutando aquela lamúria toda, você tá baixando sua energia. Porque você, às vezes, não tá com preparo, às vezes não tá com um dia tão bem, às vezes só tá neutra. E você absorve e você vai descer também. Então, cuide de você, que nem no avião. O avião fala o quê? Em caso de pane, despressurização, você coloca em você primeiro, você cuida do seu bem-estar e depois você vai cuidar do outro. Pode ser o seu filho ali do lado. Vai adiantar você ficar que nem doida querendo colocar no seu filho? E você passar um tempinho, você capotou. E você vai cuidar dele como? Então não é um... Nossa, arrepiei. Não é um ato egoísta colocar você como prioridade. Eu tava vendo, não lembro o nome dele, e perguntaram pra ele como fazer a criança se sentir amada, se sentir segura dentro de uma família. E ele respondeu o seguinte, achei isso incrível. Era um homem que tinha perguntado. E ele falou, como assim fazer minha filha se sentir segura e amada? Porque vamos lá, homens, antes que eu me esqueça, tá? A forma que você trata a sua esposa
vai ter uma repetição na tua filha. Porque ela vai entender que aquilo é um relacionamento, que aquilo é um comportamento. Por mais que ela, às vezes, ela repuna o que está acontecendo, ela vai ter uma repetição ali. Porque ela vai entender que aquele é um amor familiar. E muitas vezes até o próprio julgamento, ela vai ter relacionamentos que vão fazer ela se sentir e ver relacionamento da mesma forma. Então entendam que o problema não é só você e a sua esposa que você às vezes acredita que não merece. É pelos seus. Olha pra tua filha e fala, ela vai achar um homem igual eu tô fazendo com a minha esposa. Então cuidado, cai a ficha. Então, a hora que esse homem pergunta pra esse mentor, que eu não lembro o nome, mas eu não sigo muitas pessoas nesse perfil, então é fácil de achar. Se quiser eu consigo localizar. Como fazer com que minha filha se sinta amada e protegida? E ele respondeu o seguinte: fazendo ela entender que a prioridade da sua vida é a sua esposa. E não que a filha não seja, mas a esposa vem primeiro. As coisas é o nosso tempo, é o nosso quarto, é a nossa vida. Porque quando ela for vir para um outro... Voltou! Quando ela for ter um relacionamento amoroso, ela vai se sentir segura também, porque ela chegou primeiro. Qual é a lógica, gente? Alguém que vem depois vai tomar o amor? E eu achei muito incrível isso. A princípio ele causa fala, mas como assim? A gente tem que amar mais os filhos. E quando eu fiz curso de casal ainda, gente, antes de eu me casar, me falaram isso no curso de casal e eu, a princípio, não recebi muito bem. Que os filhos, eles vão e o casal permanece. Pelo menos é para permanecer, né? Desde que a gente faça um processo seletivo adequado, que você faça e que a gente aprenda a conversar. Mas entenda que a transformação sempre é minha comigo mesma. Porque como que eu quero... Gente, desafios, coisas que a gente não concorda com o comportamento do outro, ou que um quer ir num lugar e o outro não quer, sempre vão aparecer. O detalhe é, eu consigo me entender, lidar com os meus monstrinhos, com as minhas sombras, e entender os meus sentimentos e governar sobre isso? Maravilha! Se você consegue isso, você vai conseguir ter um relacionamento legal com o outro. Amor, não gosto disso. Amor, eu não queria fazer isso. Vamos fazer isso? Ou amor, você quer fazer isso? Eu queria fazer outra coisa, mas tudo bem, hoje a gente vai fazer o seu. Tô dando um exemplo banal. Mas se você não consegue se entender mesmo, entender o que te move, os teus sentimentos, os teus pensamentos, você não convive bem com o outro, você não consegue alinhar as expectativas, você não consegue resolver os problemas da forma adequada com o outro. Aí vira um cabinho de guerra em vez de virar os dois pro mesmo lado. Em um relacionamento, muitas vezes você vai abrir mão do que você deseja pelo outro, é pelo seu bem-estar da sua família. Só que o outro também vai fazer isso. Só que aí a gente precisa conversar, a gente precisa alinhar. Às vezes a mulher, ela é mais, de maneira geral, é mais sentimental, mais emotiva. E às vezes fica magoadinha porque quer que o outro adivinhe. E deixa eu falar, não tá escrito na testa. O outro não vai adivinhar. A gente precisa falar. Só que falar como? Da maneira adequada. Porque quando às vezes você vai falar algo e você tem a expectativa ilusória, infantil, de que o outro adivinha, você tá meio magoadinha já, porque não percebeu o que eu queria. E você já vai dar caca. Aprenda até a pedir, gente. Por mais que às vezes você exerça cargo de função, cargo de liderança no seu trabalho, e às vezes você vai precisar fora ter uma energia masculina um pouco mais alta para liderar e governar equipe, inclusive às vezes até homens, dentro do seu lar, você tem que dar uma balanceada, às vezes dar uma baixada na energia masculina e deixar a tua feminina ali adequada. Tom de voz, o jeito que se veste. Percebe que, eu conversando aqui é falar com amor. Só que às vezes a gente acha que tá falando com amor e a gente tá ofendendo. Até aqui, na live, eu conversando, percebe que eu tenho oscilação de voz? Às vezes eu falo algumas coisas mais devagar, às vezes eu falo mais alto, às vezes eu falo mais baixo. Quando percebe que às vezes eu te trago com mais amorosidade, às vezes eu sou um pouco mais agressiva. E quando eu falo, às vezes mais pausado, mais baixo, eu trago você pra mim. Você tem que prestar até mais atenção, porque você tá falando mais baixo. E a gente precisa aprender isso pra vida. Falar, Rafa, mas eu não sou palestrante. Mas com qualquer conversa a gente se vende o tempo todo. A pessoa monotom é muito chato você escutar ela. Gente,
Aquela pessoa dá um sono do caramba. Então aprenda, e até o jeito, a intenção. Porque, gente, muito mais do que a palavra é a intenção. Então vamos lá. Você quer seduzir o maridão. Aí você pode falar assim, vou falar besteira essas horas, gente, não é besteira, né? Mas assim, às vezes o horário não permite. Eu acho que é bom deixar isso pra noite. Mas é convidar pra namorar. Que nem fiz stories tempos atrás, que a chamada na chincha do marido assim, hoje vai ter? Mas eu convido as mulheres, que às vezes tem um bloqueio, de que as mulheres precisam procurar os companheiros também, porque isso faz a pessoa se sentir amada, não só querer receber. Buscar, mostrar interesse pelo outro, desejo pelo outro. Mas é como fazer essa abordagem. Percebe que pode ser delicado, sensual e provocativo tudo ao mesmo tempo. Só que falta... Amor, seja mais melosa, tem hora pra tudo. Vai falar alguma coisa, aí precisa que troque uma lâmpada de casa. Aí você tá pedindo, mas o marido não faz, não arruma. Fala assim, mas você não faz nada mesmo, né? Pelo amor de Deus, não adianta nem pedir. Olha a abordagem. Ela fala assim, amor, a gente precisa disso, tal. Faz isso pra gente, você que é o homem da casa. É a entonação, é a intenção que você tem ao falar. Porque às vezes você tá no veneno e você não foi simpática. Sempre pensa. Gente, eu aprendi tanto com as minhas cunhadas são incríveis, né? Eu falo que a minha cunhada que veio primeiro, que é a esposa do meu irmão mais velho, que me trouxe pro desenvolvimento humano. Porque ela falou assim, Rafa, percebe que os relacionamentos são parecidos? E ela já tinha ido pra fazer curso de inteligência emocional. Então ela que me trouxe pra isso. Mas a minha outra cunhada, que veio depois, que é a esposa do meu irmão mais novo, ela sempre exerceu o cargo de liderança. Ela tinha que tomar conta de tudo. E ela é dominante. O perfil comportamental dela é dominante. E o meu irmão, ele aprendeu a elevar a dominância dele conforme ele foi amadurecendo e conforme foi necessário, porque o trabalho dele exigiu a liderança dele, né? Só que mesmo quando ele estava mais nesse processo, a minha cunhada, que tinha um nível de dominância nas alturas, que resolvia tudo papá, teve uma sabedoria tão grande que ela se coloca, não é abaixo, mas é falar assim, ó, eu concordo, eu deixo você fazer. Quando eu fiz curso de casal, eu era guria super responsiva, lembra? Que abandonada, não valorizada, aqui, assim, a criança que cresceu como eu cresci, lembrando que é no meu ponto de vista, tá? Não é necessariamente como a realidade é. Se perguntar pra minha mãe, ela não, sempre estive, sempre amei, sempre... Então, é a percepção que a criança tem. Porque a gente oferece um estímulo ao tênisinho. Minha intenção era cuidar do meu enteadinho, dar carinho pra ele. E qual era, como ele aprendia aquilo? Não sei fazer, não sou bom. Né? Então, não importa às vezes o nosso estímulo, a gente tem que pensar como o outro vai receber também. Então, como eu me senti abandonada, sozinha, a pessoa que cresce acreditando nisso, ela não confia no outro, não confia que o outro vai fazer. Por quê? Porque eu não pude contar com ninguém, eu não posso contar com ninguém. A gente vai crescendo com essa crença. Então, é muito papum. Eu faço, isso, não me submeto a ninguém. E quando eu fiz curso de casal, que os casais que estavam ali dando curso pra mim e pro meu ex-marido, foi na parte bíblica da submissão. E aquilo eu escutei. Depois que terminou, recacei todo mundo, vomitei toda aquela... Aí o meu ex-marido, né, falou assim, sabia que você ia fazer isso, e deu risada, né? Tipo, conheço a mulher que eu tenho. E eu fui entender só depois que não é o abaixar a cabeça, que não é desonra, que não é... Não, porque a gente tem que entender a Bíblia, a palavra como um todo. É levando em consideração o esposo que dá a vida pela própria mulher. E submissão não é aquela aí fazendo, não, amém Jesus, amém, amém. Não, é estar embaixo da mesma missão. E entender que nós temos energias diferentes e que cada um tem funções diferentes dentro de um lar.
A mulher é mais aconchego, é mais carinho. Até quando a gente vai para a parte da constelação familiar, a gente entende a diferença da energia para a criação de uma criança em a energia do pai e a energia da mãe. O pai é o que vai pra vida, o pai, a mãe cuida da criança, ai, o pai deixa a criança, vai na bicicleta, monta, e, tipo, se estrupia. Então o pai impulsiona a criança pra vida. O pai é o porto seguro, a mãe é o aconchego. Então não é que e o homem ele precisa conquistar, entender que ele é importante, que ele faz, que ele resolve, que seja coisas bestas. Gente, eu recomendo um trem simplérrimo e que é transformador, reparem, tá? Mesmo que seja num homem que é um menino, uma criança, um adolescente. É fazer o quê? Dar a oportunidade da pessoa falar assim, eu estou tomando conta, eu estou servindo. A energia feminina é a gente se permitir ser servida também. Então, garrafinha de água, latinha de refrigerante, do que for, dê pro homem que está perto abrir. É inconsciente o pensamento dele. Eu estou fazendo, eu estou servindo, eu estou resolvendo o problema, eu sou resolvedor, deixa comigo que eu resolvo. Um negocinho desse tamanho. Percebe como o adolescente, a criança fica. Ele parece que até cresce, sabe? Isso fortalece a masculinidade, a energia masculina dele. E, consequentemente, a nossa também. Em se permitir ser servida. Só que eu cresci com aquela dor de não poder contar com ninguém, que é inconsciente. Eu fui abandonada. Eu não podia contar com ninguém. Eu resolvo. É ir num restaurante? Não. Aprenda. Você está com um homem, seja quem for, é um amigo. Fala, eu queria uma água. Deixa ele. Ele conversa. Ele pede. No começo, pra mim, isso não fazia sentido. Não fazia. Ai, gente, mas eu vou falar. Experimenta. E é treino. Se você, assim como eu, você é mulher, porque essa é a energia. Às vezes a gente quer receber coisas. Que às vezes não é nem coisas materiais. É carinho, é atenção, é cuidado, é zelo por você. Mas você mesma não se permite. E eu resolvo. Às vezes você pode até, sabe, trocar lâmpada. Não troque. E saiba pedir. Eu moro sozinha, Rafa? Ok, você faz. Mas se você tá na companhia de um homem, peça pra ele te fazer. E você serva de outra forma. Serve o cafezinho, faz a janta, arruma ali. Faz uma massagem nele. Também depois dessa massagem vai namorar, minha filha. Vai namorar. Então entenda essas energias diferentes. Há momentos que a gente, tanto o homem quanto a mulher, nós temos as duas. Só que nós precisamos aprender, nós mulheres, aprender a receber, a mulher é mais aconchego, mais acolhimento. Só que o que nos impede disso é a dor lá de trás, de não poder contar, de ter quebrado a cara, de não sei o que lá, mas é porque você tá vibrando a energia errada, no pensamento errado, no sentimento errado. Então, olhe pra si e se permita. E é comum, gente, eu tenho que fazer uma live sobre isso. Foi... e uma amiga minha. Eu trabalho, tenho faço óleos de massagem íntima, que tem que falar dos óleos também. Mas ele é bom pra muitas outras coisas. São blends de óleos essenciais com óleos vegetais. E ela tava com fungos na unha, tá com fungos. E eu falei que ia dar de presente pra ela esse óleo. Que ia ajudar, ele é antifúngico, que ele ia ajudar na cura da unha dela. E ela foi na loja e eu peguei e presenteei ela com esse óleo. Qual é a primeira reação? Que eu já fiz muito isso e que muitas fazem. Imagina, não precisava. Fiz assim, eu vou dar na sua cara agora. Ela, por quê? Falei, primeiro, eu não entendia que era isso. Quando a ficha caiu lá atrás. Isso é arrogância. É o quê? Eu não preciso. Por mais que às vezes você tá precisando e tá querendo. Não precisava. E a outra coisa eu falei, você deseja um relacionamento incrível porque ela tá solteira hoje. Você quer que os outros olhem pra você com carinho, que seja cuidado, mas você não sabe receber. Então não se preocupa que não vai vir. E quando vem, às vezes aparece uma pessoa legal, uma outra pessoa demonstra carinho pra você, você não percebe.
Porque os seus olhos, a tua forma de enxergar as coisas, tá deturpado. Então agora você já tá sabendo, fica a dica. Você tá proibida de falar, não precisava. Aí a pessoa, você tá saindo com um cara, conhecendo um cara, ele abriu a porta do carro. Amo, tá, gente? Homens que escutem isso, por favor, tá? Abram a porta do carro pras mulheres. Isso é um ato de delicadeza, de generosidade, de galantear, de... Bem, você tá plantando, você tá saindo com a sua esposa, você já tá fazendo isso, você já tá com a sementinha ali pra ter uma noite mais top. Então a gente tem que aprender a receber. Alguém te deu um presente no seu aniversário, o que eu fazia? Ai, não precisava. Sabe por quê? Aí eu falava quando eu fazia terapia lá atrás, psicanálise. Falava, ai, Dri, mas é que eu sei que às vezes a pessoa tá sem dinheiro. Ai, esquece isso, não interessa, se a pessoa tá te oferecendo. Você dá presente pra alguém, troca o papel. Mesmo que às vezes você tá numa situação que você tá sem dinheiro. Mas você comprou um negócio, às vezes um negócio até baratinho. Mas você fez o quê? Por carinho com a pessoa, por querer agradar, é uma data especial. Então você tá dando com amor. Quando você dá um presente pra alguém, você fica mais feliz quando a pessoa fala, ai, que delícia, adorei, que nossa, já tô usando. Ou quando você dá o presente e a pessoa, ai, não precisava, ó a cabeça, não precisava, ai. Não, gente. Entenda, tenha a percepção dos dois lados. Quando é você ofertando um presente pra alguém, um carinho pra alguém, e quando você tá recebendo. Mas agora eu vou voltar pra mulherada. Energia feminina, o querer receber. Agradeça, aprenda a receber. Eu fiz um ciclo, gente, de um livro que eu comprei, da moça que, a Rebeca Rodrigues, que até tem um grupo de Ho'oponopono. Vou ver se eu pedir pra ela me marcar e eu reposto hoje. Que eu não sei nem a data, eu tô no grupo e não sei a data que começa. Que eu ia toda semana pra ela rolar as minhas barras, que são pontos de energia que a gente tem na cabeça, e nossa, é incrível, super recomendo. E no final ela sempre pede pra gente escolher, sempre me pedia, né, eu acho que pros outros pacientes também, escolher um número, e ela tira uma carta, o Oráculo da Vida, um livro, chama Oráculo da Vida. E são palavras pra você ali, pra você refletir. E eu abri um belo dia, peguei o número dessa carta, não lembro o que, acho que era o número 13. E era a oração: que eu me sinta aberta a receber e eu saiba o valor do meu ser. E não sei o que lá, sem se questionar. Então isso eu fiz por dias, acho que umas 3 semanas. Pra quê? Pra que eu aprenda a receber. Porque às vezes a gente deseja racionalmente, mas inconscientemente você não tá aprendendo, você não recebe, você não se permite. Por que você não se permite? Eu já vou te falar de onde vem isso. Isso vem de você acreditar no fundo que você não merece. E se você acredita, por mais que seja inconsciente, de que você não merece, não vai vir. Se vem, você não percebe, você não gosta, parece um cara incrível. Ai, mas eu não gosto de fulano. Por que será? Então, não é ficar com alguém sem gostar. Não tô te falando de maneira alguma, tô te dizendo se perceba e cure as suas dores. Cessa o julgamento com o que já foi. O que eu escolho pra minha vida? Eu escolho vibrar no amor, na alegria, na felicidade. Eu escolho ser uma mulher incrível, me tornar uma mulher incrível. E pra eu conseguir criar essa crença em mim, eu preciso com constância ter um comportamento que eu me sinta orgulhosa disso. E não é saindo com qualquer pessoa, transando com qualquer pessoa, que essa sua crença vai ser fortalecida. Não é indo para qualquer lugar que essa crença vai ser fortalecida. Não é aceitando pessoas, estando na companhia de pessoas que não te fazem bem, que te alfinetam, que não veem o seu valor, que isso vai ser fortalecida. Pelo contrário, é o quê? Eu vou precisar, às vezes, me afastar de pessoas. E qual é o sentimento? Não tá me fazendo bem. Só que a gente não consegue olhar isso se a gente não percebe, não se percebe. O que eu estou sentindo? O que mudou agora no meu sentimento, no meu pensamento? E isso não é ser emotivo. Não é. Porque todo mundo, por mais que a pessoa fale, eu sou super racional, tem um sentimento. Todo estímulo que nos vem, todo pensamento que a gente tem, ele gera um sentimento. Pode ser que a pessoa seja mais firme nas decisões, mas tem um sentimento por trás daquilo.
Então preste atenção. Emana amor pra todo mundo, mas não queira do teu lado, não esteja do lado de pessoas que te faz sentir menosprezada, medíocre, sem valor. E cuida do teu comportamento para que você seja valorosa. Ai, Rafa, mas eu já fiz tal coisa. Você fez e você aprendeu. Agora, o que você escolhe hoje? É hoje, porque a gente só tem um hoje. O amanhã vai ser hoje, depois de amanhã vai ser hoje. Você vai estar vivendo no hoje. Então, é dia após dia, não fazer necessariamente o que você tem vontade. Às vezes você não tá bem, você tá carente, você não sabe o que lá. Ai, Rafa, eu vou sair, tô precisando dar uma. Aí você vai lá pra... Foi a zero. Ai, fiz ontem, vou fazer hoje, vou fazer... Não, é fazer hoje, é governar hoje, entendendo que às vezes prazeres imediatos vão danar todo o resto, porque altera a forma que a gente se enxerga. Porque você fala, nossa, eu tô um tempo, mas não tem ninguém de bom, nossa, não aparece ninguém, ai, Rafa, não sei das quantas. Por constância. Há quanto tempo às vezes você pensou inadequadamente, agiu de forma inadequada? E tá tudo bem, a parábola de hoje é o que? A ovelha perdida. Que o que te faz ter um comportamento inadequado é a dor. Então cure as suas dores. Não fica na esperança ilusória de que vai chegar alguém que vai, nossa, pode deixar que você teve homens até agora que não valeram nada, eu faço. Esse homem só vai vir quando você estiver curada. O processo de cura é individual. Não existe um salvador da pátria. É você que salva a tua própria vida, as tuas emoções. E quando você já tá nessa energia, vai vir alguém na mesma energia. De que é o quê? De respeito, de valor, de carinho, de sexo com prazer, de sexo com amor. Que vai ver o seu valor. Mas antes que alguém veja o seu valor, você primeiro tem que enxergar. Porque senão você vai estar vibrando na energia de que você não tem valor, não tem valor, não tem valor. Você vai achar uma outra pessoa não valorosa também. Então, cure a si. Preste atenção em si. Então, cure as suas dores. E eu tô aqui hoje no papel do pastor, da pessoa que tá querendo resgatar. Por quê? Porque nada é por acaso. Você não tá aqui escutando aqui por acaso. E eu passei as minhas dores também e tive os meus entendimentos, as minhas viradas de chave, para poder estar aqui hoje e falar, é assim que funciona. Eu sei, eu já passei, eu já caí de novo. Eu errei nisso, eu errei aquilo. Mas chegou alguém no meu caminho várias vezes para me dar uma palavra de inspiração, para me fazer entender alguma coisa, para contribuir com a minha vida. Então, pessoas curadas curam. Então, eu tô aqui hoje para falar assim, pode ter 99 que já estão fazendo tudo certo e estão com a vida incrível, tá todas as áreas prosperando. E faz o sentido total eu estar aqui e dizendo, olha, tá assim, você tá com dor, mas eu tô aqui para te ajudar, Sara. Eu tô aqui para te mostrar como fazer isso. Eu estou aqui para contribuir com você e te pegar no colo e falar, vamos fazer isso. Você tá com dor, mas tem um outro caminho. É possível. Entende? Que aí hoje pra mim faz sentido a parábola. Porque não fazia. Fala, vou largar 99 pra ficar com uma. Quantas vezes eu fui resgatada? Eu me afogando nos meus próprios sentimentos sem saber o que fazer. Com dor. Aí quando você tá com a dor, aí que você precisa de prazeres imediatos. Seja gula, seja a descarga de dopamina que o corpo tem de reclamar e falar mal do coleguinha, porque fizeram isso. Porque reclamar e se colocar nessa situação, criticar o outro, te dá prazer. Na hora, mas depois causa dor. Como sexo por sexo também te causa dor. Como comer demais também te causa dor. Então, é perceber o que eu estou falhando. O que eu tô sentindo que tá um vazio, que não tá bom, que eu tô precisando de um prazer imediato pra... Só que o prazer imediato é imediato só. Aí você passou aquilo, te dá mais dor, te dá mais angústia. Aí você vê que não tem saída, não tem saída, não tem saída. E muitas pessoas, às vezes, gente, vão para o suicídio.
E eu demorei muito para entender isso. Porque quando eu comecei a estudar desenvolvimento humano, que aí eu fiz os processos de formação em coach, então tinha as atividades serem feitas que eu também fiz, que era ler provérbios. Eu comecei a ler provérbios aí, de escrever gratidão, exercício de gratidão, eu sou. E eu passei por esse processo. E minha mãe, nessa época, tinha ido pra Minas. Meu irmão mais velho e minha cunhada moravam lá. E minha cunhada é kardecista. Minha cunhada ajudava num centro lá. E minha mãe foi pra lá, foi no centro com a minha cunhada e me presenteou com o Evangelho de Allan Kardec. Então, sempre que eu fazia os meus exercícios de manhã, ajoelhava, orava, abria a Bíblia, lia, grifava provérbios, refletia. E eu sempre, depois que eu lia provérbios, que aí eu ajoelhava na beira da minha cama, fechava os olhos e pedia orientação, pedia uma palavra pro meu dia. E eu fiz isso regularmente, acredito que 1 ano. E eu tô pra te falar que pelo menos uns 85% das vezes, sei lá, muitas vezes, sempre caía em divórcio ou suicídio, o mesmo trecho. Muitas vezes eu fechava o evangelho de novo, falava assim, não, mas acho que tem alguma coisa nessa página, que tá marcado, tá dobrado, tem alguma coisa aqui. E não tinha nada. E não tinha nem a página dobrada, porque eu sou bem joadinha com os meus livros, sabe? Sem dobra, pra não estragar, que eu gosto dos livros. E sempre caía isso. E eu entendia que o divórcio, na época, era pelo momento que eu estava passando. E pode até ser, porque por mais que eu falasse assim, nossa, mas não deu certo, tá tudo bem. Porque eu cresci nisso, super reativa, porque eu vi os meus pais se separando, eu vi que foi ruim, eu vi que me deu sofrimento. Então, tipo, vou casar, mas deu errado. E foi o que aconteceu, tá? Assim como tu pensas, tu és. Casei, deu errado, quer dizer, deu certo, aprendi muita coisa, mas veio o divórcio. Então eu entendia que era esse meu momento. E o suicídio eu nunca tinha entendido. E não fazia sentido. Então, no começo do ano, quando eu falei, porque eu sinto que eu tenho que fazer isso há muitos anos, e eu fugia da raiz, só que quanto mais o tempo passando, mais eu falo, gente, eu preciso contribuir com isso, eu preciso contribuir com isso. E eu fiz o método IP do Pablo Marçal. E, gente, eu passei mal, uma semana. E vendo aquele derramamento dos rios, que quando eu fecho a boca, tudo que me foi abençoado, tudo que eu já aprendi, eu não repasso pra frente, quantos morrem por causa disso? Em alguns momentos isso ficou muito claro pra mim, que eu estar de boca fechada, pessoas estariam morrendo. Pessoas que iriam tirar a própria vida, porque tava na dor. A pessoa que se mata não é porque eu quero me matar, não, é porque ela tem um problema e às vezes ela nem sabe o que é, tá com uma angústia, tá com vazio e nada tá bom. Então eu falei, eu por não abrir a boca e trazer às vezes luz, mostrar um caminho pra pessoa, ela pode estar tirando a própria vida. E eu vou ser responsável por isso. E por muitas outras circunstâncias. E quando na época eu tava fazendo inglês. Inclusive precisa de indicação, tá, gente? Eu resolvi que eu quero aprender inglês. Pessoas ali falou assim, Rafa, eu sou suicida, eu tentei suicídio várias vezes. Gente, na semana, pelo menos umas 3 pessoas me falaram isso, pessoas próximas a mim que eu nem imaginava, eu fiquei chocada. Eu falei, gente, quantas pessoas já podem ter tirado a própria vida porque eu estava de boca fechada? Quantas pessoas estão destruindo a própria família porque não sabe lidar com os problemas, não sabe resolver os problemas, não sabe demonstrar carinho da forma adequada, tem esse sentimento de rejeição, de que então vira um inferno a vida, como eu também tive. Quantas famílias estão vendo a sexualidade da forma errada? As mulheres às vezes como moeda de troca, não tem prazer, o homem também não tem conhecimento, o homem às vezes se sente acanhado e fala, se ela não vou precisar buscar conhecimento, se é isso é porque eu não sei, é porque eu sou ruim. Crenças extremamente limitantes. E não, te convido a olhar, falar, putz, tudo que é bom pode ser melhor. Gente, como um relacionamento vai estar bom, ser saudável, feliz, um cuidando do outro, aquela alegria, aquela vivacidade, sem sexo. Só que o sexo, ele é fundamental. Só que sem um relacionamento adequado, o sexo bom vai pro vinagre do mesmo jeito. Mas são assuntos que são necessários serem ditos. Expandir a consciência, tirar esse véu dos olhos das pessoas de que sexo é errado, sexo não pode ser dito, a gente não ensina sexualidade para as crianças.
A sexualidade é inata das pessoas, dos seres. É hormonal. Aí você não quer ensinar isso pro teu filho e pra tua filha da forma adequada. E quem vai ensinar? A internet, a pornografia, porque vai buscar. Pensa você lá, adolescente, criança, hormônio, sentindo, querendo entender, com o celular, com a internet na mão. O que você vai pesquisar? E o que vai aparecer para você? Faça o teste, entra aí e pergunta. E veja os sites, veja o que vai aparecer. Então, o que é mais adequado? Aonde essa criança tem que ser educada? Onde tem que ter ensinamento do que é certo e o que é errado? Do que traz felicidade e o que traz dor? Só que para você conseguir fazer isso com os teus filhos, você tem que estar isso um dia com você. Como que você vai querer ensinar sexo, sobre a sexualidade? Porque assim, quando você ensina, você vai falar sobre a sexualidade. E quando vai pra internet, pras coisas, é o erotismo, é a pornografia. Então, como você vai querer ensinar, vai se sentir segura em ensinar sexualidade pra criança, se você, às vezes, está fazendo de uma forma inadequada, está fazendo, às vezes, como putaria, como prazer só, e tá trazendo dor e às vezes não tá nem pensando. Então, por isso que você precisa se curar primeiro. Pessoas curadas curam. Você curada sobre a sexualidade, a forma de enxergar, como fazer, se sentindo valoroso com isso, você tá apto a repassar conhecimento. Você vai ter aberto a consciência, expandido a consciência e falar: eu vou estudar, eu vou pesquisar, eu vou buscar conhecimento. Por que isso estava me trazendo dor? Como trazer felicidade? Como melhorar o meu prazer? Como aumentar o meu prazer? Como dar mais prazer para o meu cônjuge? Para mim? Então, é buscar. Parar de achar. O que faz as pessoas não buscarem conhecimento é achar que já sabe de tudo e achar que às vezes é errado. Então, eu te convido a se entender os relacionamentos, a entender a sexualidade, ter uma sexualidade muito mais saudável, mais prazerosa, amorosa. E você, a partir disso, da sua transformação, da sua cura, ensinar com amor para os seus filhos o que é uma sexualidade. Conseguir trazer consciência de que a sexualidade é errada, a pornografia, que a prostituição... Gente, se vocês forem pesquisar sobre prostituição, a mulher quer. Muitas querem e muitas não querem. Muitas são escravas, muitas não têm opção. E isso não precisa nem ir para outros países. Em Rafa, escravidão existe. E muitas, mesmo que vão para esse lado, achando que é facilidade e tudo isso, é dinheiro, pensa como o valor que essa mulher, que essa pessoa vai se enxergando. Muitas se suicidam em determinada hora da vida. E muito cedo. É prazer. Então tomem consciência. Ensine, inclusive, para as crianças que o sexo da forma inadequada, que o sexo, ele traz dor, ele traz sofrimento, ele acaba com a família, ele leva pessoas à morte. Então, é ensinar e não erotizar. Tudo tem a sua hora. Porque como seria o sexo que os casais fazem, que você faz, se você não tivesse nunca visto um filme pornô, achando que é só pôr pra dentro? Muitos homens acreditam nisso, não sabem nem o que fazer. Por quê? Porque não aprendeu. Não foi indo pra toque, entendendo. O sexo começa no corpo, na intenção, na verdade. Na intenção, na energia, no desejo. Porque a gente tem algumas etapas, né? O desejo, o estímulo e o orgasmo. Então, a gente precisa estimular o desejo. Só que as pessoas foram pra lá. E o homem, ele tem prazer só com a penetração. Ele tem prazer, porque é estimulado a glande. Nós, mulheres, não. A nossa glande é o clitóris, que é do lado de fora. Então, só com a penetração, a maior parte das mulheres não tem prazer. Mas como seria isso? Quantas pessoas sabem disso? Quantas pessoas enxergam o sexo de forma adequada? Por quê? Porque não se vê com valor, porque aprendeu na vida, aprendeu com pessoas que estão ali. Quem tá falando de sexo hoje? Quantos põem a cara pra falar? É o quê? É ensinar a gozar, é putaria, não sei o que lá, mas não que gozar seja putaria. Gozar é necessário, é maravilhoso, mas é a forma, aquela coisa... Dá uma pesquisada.
Mas, então, seja você o agente de transformação. Porque quando você começa a fazer da forma adequada também, e você faz, e você vai enxergando, buscando conhecimento, se enxergando como pessoa valorosa, valoroso, entendendo o prazer, entendendo as consequências que todo comportamento que a gente tem traz, uma chavinha vira na tua cabeça, a sua consciência expande. E você se sente livre para falar, para conversar, para dizer para alguém o que é bom ou o que não é, estar em lugares ou não estar, buscar conhecimento, conversar com um parceiro sobre a sexualidade, falar o que gosta, o que não gosta, se permite ter prazer. Você quer ter prazer, é a historinha básica do presente lá atrás. Por que você não recebe o presente, às vezes, que a pessoa tá te dando? Você recebe, mas não precisava. Porque você não acredita ser merecedora. E isso interfere em um monte de coisas. Se eu não sou merecedora, o universo não manda. Assim como tu pensas, tu és mecânica quântica, Bíblia. Não vem. Aí você acredita que nessa sua crença inadequada de não ser merecedora, não precisa abrir a porta do carro pra mim. Pode deixar que eu troque a lâmpada. Pode deixar que eu abra minha garrafinha d'água. Coisinhas assim. Isso é só a pontinha do iceberg, porque o negócio vem. Aí você vai pro sexo. Você se sente à vontade em falar o que você realmente deseja, em demonstrar se aquilo tá bom ou não? Assim, Rafa, eu não tenho coragem de falar ainda, mas, gente, permita-se. Quando você tá leve, recebe o prazer, e o prazer não é só sexual, é o prazer de ser cuidada, do presente, de abrir a garrafinha d'água, abrir a porta do carro, de colocar como prioridade na vida. Você trava tanto. Uma das coisas que a gente precisa trabalhar na parte sexual, que muitas mulheres às vezes, não pode gemer, não pode isso, não pode aquilo. Se não tem coragem de falar, pelo menos permita, porque, gente, a energia, tudo é energia, mas o sexo, o prazer é uma energia vital. Então perceba que, mesmo que você ainda esteja mais travada, com crenças inadequadas sobre a sexualidade, você percebe que se você consegue ter orgasmo, né, se você já conseguiu chegar, e que a maior parte das mulheres ainda não chegaram e nem sabem o que é, ou às vezes nem sabe se tem ou não tem, quando a gente começa a trabalhar essa energia, o nosso orgasmo ele é mais centralizado, ele é mais progenital. Quando você consegue começar a expandir, trazer mais consciência corporal, o teu orgasmo vai indo mais pro teu corpo de uma forma geral. Então o teu orgasmo ele é mais intenso. Mas perceba que a gente oscila a respiração. Então o respirar é fundamental para ter orgasmo de qualidade. Se você quer segurar o período de gestação e conseguir ter um orgasmo mais longo, você precisa respirar mais devagar. Perceba quando você estiver namorando, estiver tendo relação, se você tem uma respiração mais curta, o teu orgasmo vem mais rápido. E mesmo que você já está querendo chegar lá, se você consegue controlar, governar a tua respiração, você vai conseguir ter prazer por mais tempo. Então é no mínimo permitir que sons naturais sejam feitos. Quando a gente vai estudar o Tantra, até a gente precisa, porque aí a gente expande a energia corporal. Então ele é mais intenso. A gente precisa aprender a demonstrar para o outro, mesmo que você não fale, olha, eu gosto disso. Então se o outro tá fazendo algo que tá gostoso, permita até que a sua respiração saia, que mostre mais ali, mais ofegante, tem movimentos aqui na barriga, vai fazer. Então permita demonstrar pelo menos de uma forma mais sutil, até que você consiga ter liberdade e você se sinta confortável em falar. Mas não tá escrito na testa de ninguém tem uma bola de cristal para falar, eu gosto disso, não gosto daquilo, coloca o dedinho agora, não coloca, chupa desse jeito, não chupa desse jeito, é aqui que é mais gostoso ou não é, eu quero que você me puxe o cabelo aqui, eu quero que você... Não tá, o outro não sabe. O estímulo que você gosta, ele não vai saber. Já chegaram pra mim e falaram assim, Rafa, casado, relacionamento de muitos anos, e são novos, mas começaram a namorar bem cedo. Falaram assim, Rafa, ela é insatisfeita com o casamento, querendo larga, não larga, porque ele não é carinhoso. Aí eu cheguei pra ela e falei, amada, ele sabe fazer, ele sabe ser do jeito que ele é. Quando você fala pra ele, eu queria que você fosse carinhoso, pensa a cabeça de um homem. O que é ser carinhoso? O que ela tá querendo que eu faça que eu não sei? Então entenda que se você não consegue entender o que você quer, os seus desejos, você não se sente confortável em passar isso pro outro, seja em qualquer coisa, não é só na sexualidade.
Ir no restaurante não é, ajeitar um negócio não é, comprar algo não é. A gente tem que aprender a conversar, a falar, expor os nossos desejos. Então, se você ainda não tem a liberdade para falar quando tá no ato, quando tá ali, fala sobre sexualidade com o seu companheiro, ou sua companheira, com o seu cônjuge, pelo menos permita a respiração, permita que o outro vai guiando. Porque, ó, aqui tá gostando, aqui não tá gostando, aqui tá meia boca, aqui não tá sentindo muita coisa. Porque cada um tem uma sensibilidade. Até no clitóris, gente. A pontinha do clitóris, a parte externa do clitóris, que é o que a gente vê e que a gente estimula, porque dentro dá pra estimular também, mas é pelo canal. Tem lado que cada uma gosta mais. Não é é o clitóris inteiro. Não, por isso que tem que ir tocando, massageando pra descobrir. Tem um pontinho, um pedacinho, um ladinho que pra você é mais gostoso. Só que às vezes nem você sabe. Aí você quer que o outro adivinha. Ou às vezes você sabe. Mas aí às vezes ali com o maridão, ele tá estimulando um cantinho ali, tá lambendo mais de um ladinho do que o outro ali, tá passando a mão mais de um ladinho que do outro. E pra você não tá bom. Aí você fala assim, ai Rafa, mesmo com estímulo clitoriano, eu não tenho orgasmo. Mas é estimular da forma certa, se permitir conversar. Percebe que a desconexão, não só na cama, porque não é só na cama, né, gente? Vamos quebrar esse paradigma de que é só na cama. Vamos fazer outros lugares também, né? Lugares seguros, mas sai da cama pouco, que seja na parede, que seja em pé. Bora trazer graça pro negócio. Porque tudo que cai na rotina, que é tudo igualzinho, é chato. Perceba que a desconexão que tem na sexualidade, em falar, é a mesma desconexão do relacionamento em si. Então, por isso que aqui comigo, você vai entender todo o processo. É a forma que você pensa, que você sente, a sua conexão com Deus, o seu valor, o se tornar a mulher incrível, para que você atraia, que você tenha uma pessoa incrível ao seu lado. Porque você não vai ter uma pessoa incrível se você não é. A gente vai trair, os iguais. Então, essa conexão de você com você mesmo, vibrar no amor, porque Deus é o quê? Deus é amor e alegria. Tudo que você vai contra isso vai te trazer dor e vai te afastar de Deus. Ai, Rafa, é traição, não sei o que lá. Vai te trazer dor. A princípio, você pode ter a sensação de que traz felicidade. Não traz. Então, essa conexão, esse entendimento seu, esse autoconhecimento. Quando eu consigo isso, eu consigo entender o outro, eu consigo ter relacionamentos saudáveis. E o saudável não tem problema pra resolver. Mentira, não se iluda. Eu não tô te iludindo, tá? Porque vai ter. Seja em qualquer área da tua vida profissional, os filhos. Ai, filho assim, filho tá fazendo birra, filho tá na escola. Sempre a gente vai ter desafios, detalhe é como você trabalha e isso resolve. Então, resolver as coisas do dia a dia é lá maravilhoso. E isso, consequentemente, quando o casal ele consegue alinhar, ele tem uma sexualidade saudável. Porque consegue conversar, falar, expressar, tem liberdade, se sente confortável, se sente acolhido. Então entenda que é uma sequência. E às vezes a gente inverte a ordem, às vezes as pessoas invertem a ordem e aí dá caca. Você não se conhece, você acha que você tá certíssimo, o problema é sempre o outro. Você conhece alguém em sexo já não sei das quantas, você nem conhece o outro, tá transando. Vocês não conseguem alinhar os comportamentos, o que é legal um pro outro, o que é saudável, quais os valores, os valores do casal ali, tá batendo? Vai dar certo aquilo? Não basta amar a paixão, eu amo e a pessoa vai mudar. Não vai, em hábitos aparentemente bestas. Vamos supor que você não suporta cigarro. Aí você conhece uma pessoa, essa pessoa fuma. Mas é a paixão. A paixão passa e aquilo vai ser um problema pra você o resto da vida. Rafa, confia no que eu tô falando. Tô te dando um exemplo também desse tamanho. Pode ser o quê? Eu sou mais caseira. Mas eu conheci fulano, gente, ele tá na balada, adora balada. Você acha que vai dar bom isso? Não vai dar bom. Então, antes, né, de inclusive buscar o sexo, que é o prazer imediato, analisa. Eu me casaria com essa pessoa? Pra saber se você tem que conhecer. Eu tava falando dos stories, falei dos stories. E dos casais, a questão do relacionamento, se tá bom, se tá incrível, se tá ruim, se tá solteiro e quer alguém. E, gente, de todo mundo que me respondeu ali,
percentualzinho desse tamanho de todo mundo que passou e um monte que não respondeu, quem não quer nem se expor, falar, tá, bosta, porque às vezes conhece e não quis se expor. Adivinha quantos escreveram que tem um relacionamento incrível? Só quem ainda não está casado e que não faz sexo ainda. Ou seja, o sexo ele é incrível, nós merecemos ter prazer e tudo mais. Só que não é o sexo em si que vai garantir um bom relacionamento. Ele é fundamental, mas ele não é a base. A base é a cumplicidade, é o companheirismo, é o entender, é os dois irem para o mesmo lado, um respeitar o outro, ver valor no outro. E quando o sexo ele vem depois disso estar consolidado, as possibilidades desse relacionamento ser incrível, ter uma sexualidade muito mais saudável, é muito maior. O Hélio Couto tem uma palestra que acho que chama Bioquímica do Amor. Que é o quê? Todo pensamento, todo sentimento, todas as interações que a gente tem nos produz substâncias bioquímicas. Então, às vezes, você já teve uma... Deixa eu mudar aqui que tá dormindo a perna, gente. Dormiu a bunda. Coxa aqui. Que você tem... Por exemplo, você já conheceu uma pessoa. Logo de cara, você já teve um problema com ela. Na verdade, você vai sempre ter essa tendênciazinha a lembrar a pessoa daquele jeito. E quando a gente fala de relacionamento, quando você logo de cara, pouco tempo, você já vai pra sexualidade, você já produziu aquela trilha neural com aquela pessoa. Você, quando lembra dela, você já produziu aquelas substâncias bioquímicas, que são diferentes do amor. Então, por mais que você acredite que você produziu esse tesão e que tá tudo lindo, e que há um carinho, é muito mais frágil essa relação do que a outra que foi embasada antes de ter o sexo, embasada na cumplicidade, no carinho e no respeito. E eu demorei pra entender isso. Então até pesquisa, tem a palestra do Hélio Couto, a Bioquímica do Amor. Ele escreve com H, Hélio Couto. E de todo mundo, e assim, tem uma amiga minha que os pais dela se casaram virgens. Lá atrás era mais comum, hoje já é mais raridade isso. E eles dizendo que aí eles namoravam, iam pro cinema. E que às vezes no cinema, eles descalços roçavam o pé um no outro. Só o pé, gente. Diz que, nossa, e achei tão bonitinho os dois conversando, tava jantando na casa deles. Falou, gente, Rafa, aquilo era uma emoção tão grande, dava um frio na barriga de estar roçando o pezinho. Então era uma coisa muito mais amorosa. E hoje eles têm o quê? 60 e poucos anos. E é um casal que tem uma vida conjugal e sexual melhor que recém-casados. Ela estava me falando, Rafa, aí ela já tá em menopausa, pré-menopausa, tá em menopausa, então ela faz acompanhamento, aí ela tá usando creminho de testosterona. Ela falou assim, Rafa, vou pra médica porque eu não tô dando conta. Porque em casa é pelo menos 3 vezes por semana. Com 60 e poucos anos. Quando eu estava casada e tinha as nossas doenças, e eu fiquei muito tempo sem ter isso. Dizer uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas. Por quê? Porque o nosso relacionamento era ruim. Então entenda que algo que aparentemente era muito bom, uma sexualidade incrível, que maravilhoso, não sustenta o relacionamento. Então fortaleça o relacionamento primeiro, antes de querer o sexo. Então perceba que esse casal que ficou o tempo se namorando, se desejando, fortaleceu muito o companheirismo deles, o amor, o desejo deles ficou tão... Eles tinham um desejo gigante, a hora que eles roçavam o pezinho ali, diz que vinha, ela não sabia nem dizer o que era, né? Mas era um tesão, era uma libido nas alturas, era a formiga, eram as borboletas no estômago, mas era um desejo muito cultivado pelo outro. E hoje, sei lá, 40 anos de casado, fazem sexo 3 vezes por semana. Você que já foi casado, ou que tem um relacionamento mais longo, quantos anos de relacionamento? 10 anos de relacionamento, 5 anos de relacionamento. Quantas vezes por semana você tava fazendo amor?
Então perceba que às vezes o prazer imediato, ele nos tira um prazer mais a longo prazo. A relação que ela é embasada em sexo, aparece alguém que às vezes mais simpático, que às vezes está tendo uns probleminhas, quem vem por sexo vai por sexo. E isso eu não estou desmerecendo, dizendo que não é importante sexualidade, pelo contrário. Eu vejo a sexualidade como algo fundamental, prazeroso, que você deve buscar conhecimento, deve conhecer o próprio corpo, deve buscar ter mais prazer e dar mais prazer para o seu cônjuge. Eu estou te dizendo isso porque nós merecemos isso. Isso foi é um presente divino para o casal, para nós, porque a gente tenha prazer. Só que o prazer ele tem que estar embasado no amor, no carinho, no respeito, na felicidade, na alegria e tudo mais. Só ele, sem o resto, não funciona, te causa dor. E para que ele esteja em dia, seja incrível, o relacionamento tem que ser incrível. E as coisas têm ordem. Então, cultive o seu autoconhecimento, cultive conhecer o outro primeiro, em vez de simplesmente você sair com alguém por sair, por algum prazer imediato. Ai, quero gozar. Aí tem aquela gozada na minha boca, às vezes sai carne nem goza, que o cara tá pouco se danando pra você, porque ele não interessa com quem ele está saindo por sexo também. A sua intenção, às vezes, é só isso, mas no fundo você romantiza. No fundo você quer que a pessoa ligue pra você no outro dia. No fundo você queria estar acordando com um buquê de rosas. E não tem. Mas por que você espera que o outro enxergue isso em você se você mesmo não está enxergando? Então, antes de querer que o outro te veja como valorosa, valoroso, você primeiro tem que se enxergar como valorosa, valoroso. E você não se enxerga como valorosa quando você nem conhece alguém e tá saindo, transando, abrindo as pernas e sei lá o que, comendo alguém, enfiando um buraco de alguém que você nem conhece. Você não sabe o que essa pessoa faz, o que não faz, o que ela sente, pra onde já foi, qual a intenção dela com você. Não, é sexo por sexo. Aí você acha que alguém assim, que tem esse comportamento, que encontra, passa pela vida alguém que é super valoroso, que entende, que vê carinho, que vê tudo nas coisas, que entende a importância do relacionamento, você acha que uma coisa conecta com a outra? Não conecta. Você vai se conectar com pessoas com o seu comportamento. Então, quer um relacionamento incrível? Tenha o comportamento de uma pessoa incrível. Uma pessoa que vê valor em você. Porque quando a gente vê valor, o outro vai ver também. Se você não vê, o outro também não vai ver. Você acha que é super valorosa. Aí cada hora você tá com um. Ai, não, essa outra você tá conhecendo, você tá conhecendo. Aí você acha que alguém que olha isso, que percebe, ele vai enxergar você com valor. Ai, Rafa, você tá sendo grosseira. Não tô sendo super delicado. Só tô te mostrando a realidade como ela é. Sem romantizar. Estou dizendo como acontece. Então, fica a dica. Sexo incrível, prazeroso, só que desde que feito com amor. Quando feito com amor, ele vai te trazer prazer, bem-estar, alegria, felicidade. Vai te trazer inspiração, você vai ser mais criativo, você vai ter ideias para fazer as coisas. Mas o sexo sem amor, ele vai te trazer dor, rejeição, não valorização, sofrimento, vazio, sensação de não merecimento. Então o problema em si não é o sexo. O problema é como você se enxerga e como você está fazendo o sexo. O sexo, ele é incrível. Desejo muitos orgasmos na sua vida, múltiplos ainda. Bora orar? Ai, gente, assunto de noite eu trouxe pra de manhã. Mas, à noite a gente tem live de novo, aí com foco em sexualidade. E colabora, Rafinha, por favor. Eu vou terminando a live, vou abrir uma caixinha de pergunta. Manda pergunta pra mim, pode mandar. Ai, Rafa, nem pergunta nem minha. É do vizinho, é da amiga, é dúvida de alguém. Me traga assuntos para que eu traga, para que eu converse, para que a gente converse. Porque se vocês não me falarem, às vezes, as dores, o que pensa, por mais absurdo que possa ser, pode mandar, porque ninguém sabe quem mandou. Porque você mandar, por mais que às vezes você já nem tenha mais essa dúvida, mas foi algo que você fez, que você tinha isso com você, ao você me responder, você contribui com a vida de outras pessoas também.
Porque aí eu consigo trazer o assunto e isso pode ajudar a pessoa que está passando, que está escutando, a pessoa que vai assistir o vídeo depois no canal do YouTube, que vai ficar gravado. E pode mandar com tranquilidade, que ninguém sabe quem mandou. Mas manda que vocês, ao fazer isso, você contribui com a vida do outro também. E quando a gente ajuda o outro, a gente recebe também a ajuda do universo. Porque a vida é um plantio, é dar e receber. Não tem como você receber o que você não oferece. Se você não está recebendo o que você deseja, que boa parte das vezes é dinheiro, é amor, aceitação, perceba que você também não está oferecendo isso para o outro. Quer mais dinheiro? Ofereça mais soluções para as pessoas, que elas vão querer dar o dinheiro dela para você. Quer mais amor? Dê amor aos outros da forma que eles recebem de forma genuína e sincera. Quer mais serenidade e paz na sua vida? Seja serena, seja a paz. Tenha respostas adequadas com paz e serenidade. Então, toda transformação que você deseja do seu lado externo, na sua matéria, primeiro ela acontece aqui. E você sendo por hábito e constância, porque o universo é uma continha de matemática. Você às vezes fez caca a vida inteira, se enxergou da forma inadequada a vida inteira. Aí tá 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano. Aí você acha que já vai, já tinha que acontecer tudo. Não, calma que é um balanceamento. E tem muitas coisas, às vezes, que você precisa transformar em você e que você ainda não tem nem consciência. E que vai buscando, porque quem busca, você será dado. Quem bate, a porta será aberta. Então, às vezes, transformações que precisam no seu interior, na sua forma de se enxergar, às vezes você não tem nem consciência ainda. Mas vai indo, porque é que nem uma casquinha de cebola. Às vezes você conseguiu tirar isso, já tomou consciência disso. Daqui a pouco você vai conseguir ver que tem outra coisa a ser transformada. E isso é incrível. A gente olhar pra si e falar, nossa, eu posso ser melhor. Eu escolho ser melhor todos os dias. Bora fechar os olhinhos e bora orar. Respira fundo 3 vezes. Eu te rendo graças a Deus, porque o Senhor é bom, sempre nos ouve. Gratidão por esse dia que se inicia, por a gente estar aqui adquirindo conhecimento, adquirindo sabedoria. Faz-nos enxergar com os teus olhos, com a beleza que você nos vê. Sinta você agora sendo como essa ovelhinha da parábola de hoje. A ovelhinha que estava perdida, com dor, doente, e foi ficando para trás. E não sabia nem o que fazer. Mas chegou um bom pastor e falou, tô aqui para você, tô aqui para te mostrar que é possível. O que tem que ser curado em você? Quais são as suas dores? O que está te incomodando? O que está fazendo com que você se sinta pequena, pequeno? Olhe para você com carinho. Perceba que tem um pai ali que está colocando você no colo e que te diz, você é amado. Eu tenho a cura para você. Tudo pode ser diferente. Veja suas dores sendo curadas, você sendo restaurada, vibrando no amor, na alegria, se enxergando como uma pessoa extremamente valorosa, amada. Você tem orgulho do seu comportamento. Você vibra no amor, suas palavras são doces, você é generosa, você é justa, você é amorosa, amoroso. Com você e com os outros. Mas é com você primeiro. Você vai para lugares somente que te fazem bem. Está do lado de pessoas que fazem bem a você e que você pode fazer bem para elas também. E isso vai transformando você. E você vai se sentindo cada vez mais próximo do Pai. Feliz, leve, serena. A felicidade e o amor tomam conta da sua vida. Dentro da sua casa, do seu lar. A prosperidade entra, a felicidade vem. O relacionamento se torna incrível, o seu com você mesmo, o seu com seu cônjuge. Vocês têm uma vida linda, plena, abençoada, com muita realização, muita paz, muita serenidade, muito prazer. Preste atenção nesse sentimento e entenda que você merece tudo isso. Você era a ovelha perdida. Agora você é a ovelha curada e que ajuda a cura de outras pessoas também. Porque a sua transformação transforma. Que lindo ver isso acontecer.
E é possível. Respira bem fundo, abre um sorrisão. Esfrega as mãozinhas. Igual criança, que isso é fácil, isso é simples, eu sei como fazer. E o segredo de tudo isso está em você olhar para si, entender o que os seus pensamentos, seus sentimentos, acolher as suas dores, cancelar a vitimização, coitadismo, não merecimento, cancelado, cancelado, cancelado. Eu sou amado, eu sou merecedor, eu sou incrível. Vigia os teus pensamentos, os teus sentimentos e o teu comportamento. As pessoas que você permite que estão perto de você, os lugares que você frequenta, o que você faz. Não tem como você se orgulhar e realmente acreditar que você merece o incrível se você, dia após dia, vai fazendo coisas para se desmerecer. Então, a primeira valorização de todas, do universo inteiro, é você com você mesmo. E só vai acontecer isso quando você acreditar e confiar no teu comportamento, dizer que você merece aquilo. Que aí sim, o incrível pro lado de fora dos outros vai chegar e você vai receber tudo de melhor que existe. Que aí você realmente vai acreditar que você merece. E tô aqui para te falar que você merece. Que você é amado, que você é especial.